Papo de Saúde na PAN. Oferecimento Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem as nossas entrevistas e deixem lá suas sugestões. Com o apoio institucional da Unicred, recebemos com muita alegria hoje para falar de um assunto muito importante, que chama-se saúde do homem. Temos aqui o meu querido amigo, meu ex-aluno, o Luciano Prau, um urologista conhecido e reconhecido na nossa região, e o Jefferson Zomian, que é o nosso presidente da Rede Estadual Saúde do Homem. Sejam bem-vindos. Gratidão. Muito obrigado. Nós vamos já direto a um assunto que tem muito tabu. Então, a nossa ideia no Papo de Saúde aqui, Jefferson e Luciano, é desmistificar também questões, como fizemos no câncer, tirar aquela palavra câncer como se fosse uma palavra igual à morte, que não é. Então, hoje nós queremos quebrar o tabu da saúde do homem, para que ele tenha a consciência que a prevenção é a melhor forma de se fazer saúde. Não só para o homem, como para a mulher também. Como a RESH é uma instituição que foi criada, a gente está divulgando, eu acho ela importantíssima. Como tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, temos hoje a nossa rede do homem, Então eu pergunto para o Jefferson, que é o nosso presidente, qual a finalidade da RESH e como ela pretende alcançar os seus objetivos? Gratidão pela oportunidade de estar aqui falando um tema exatamente muito importante, quebrar alguns paradigmas aí, da saúde do homem. E a RESH, ela começou em 2012, só falar um pouquinho da história dela, que é muito bonita. A história faz o futuro, É isso, exatamente. Porque ele foi, na realidade, de um empreendedorismo de uma pessoa chamada Marco Antônio Souza, que teve a esposa acometida por câncer em 2012, e quando aconteceu isso, ele pensou assim, poxa, mas se ela teve câncer, eu também posso ter. E foi começar a buscar. A história é bonita, eu vou resumir para a gente não ocupar muito tempo com isso, que tem outros dados bem importantes na sequência. Mas o Sr. Antônio Marcos, então, ele fez todo um movimento para saber por que os homens morriam, em que idade morriam, como é que isso acontecia. E teve contato muito com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, então todo o nosso estatuto básico ele é muito semelhante ao da rede, e a rede nos apoia muito, falamos depois, e o Sr. Antônio Marcos chegou até Brasília, que foi pedido para ele, então, olha, monte uma rede nacional para que você consiga, no futuro, ter recursos e outras coisas tão importantes para causas, essas causas que não têm fins lucrativos, que necessitam de apoio, E aí começou, então, a Rede Estadual Saúde do Homem. Eu vou pegar um gancho que você falou, Dr. Marcos, que é assim, nós preferimos tirar a rede de combate ao câncer masculino, por exemplo, porque realmente é de saúde do homem. Nós temos muitos homens morrendo por infarto e outras causas, mais até do que o próprio câncer, que o doutor Luciano vai falar daqui a pouquinho a respeito disso. E ele fala dessa área da médica mais profundamente. Então, nós preferimos realmente colocar, então, rede de promoção à saúde do homem ou rede de saúde do homem, para que realmente a gente fale a respeito disso, Eu gosto da palavra promoção, promover as coisas boas, Nós estamos nós vamos muito na Organização Mundial da Saúde para ver como que a sintonia deles, para que a gente consiga falar a mesma linguagem para os médicos e para os leigos. Então, nós utilizamos muito a mesma forma de linguajar, e lá tem promoção à saúde. Então, nós colocamos rede de promoção à saúde do homem mesmo, E batizamos como RESH, para ficar sonoramente mais fácil de se falar. E nós percebemos que o grande problema para quebrar esse paradigma é quebrar algumas coisas antes, que é o homem, ele se julga invulnerável, e tem ele, embora ele tenha informação disponível na internet, não busca. Ele faz uma negação da questão da saúde. Totalmente. Própria, A semana passada, conversando com um amigo que passou a semana toda ruim, você não vai no médico? Não preciso, já estou bom. Bom, mas
Vai saber o que aconteceu para estar ruim e ficar uma semana toda parado, né? Então existe muito isso. É uma pessoa muito esclarecida ainda assim. E tem outras pessoas menos esclarecidas que agem também dessa forma. Isso é para todo mundo, né? Então nós temos o homem tem a dificuldade de reconhecer que necessita um auxílio e que ele pode adoecer. Nós não somos super-homens. Eu lamento dizer... Nós somos seres humanos. Somos seres vulneráveis. Completamente vulneráveis. E aquele negócio, então, como você falou, doutor Marcos, no começo, desmistificando, então... Como é que vocês pensam em quebrar esses paradigmas? Então, através da conscientização do homem. Nós não temos um viés por esse momento, nós estamos começando agora, a Rede Feminina tem mais de 60 anos, né? Faz um grande serviço, né? E está nos ajudando enormemente, né? Então, nosso grande ponto é conscientização, através de informação, como nós estamos fazendo aqui agora, e através das nossas redes sociais, através dos vídeos que nós vamos começar a colocar nas nossas redes sociais, que vocês, né, vão fazer as gravações, eu e outras pessoas vão fazer gravações para colocar lá, porque o homem vai ter um canal que converse com ele. Pô, eu estou com um problema de impotência, literalmente problema de impotência. Ele tem medo de falar até com o amigo dele, porque pode causar bullying. Não, mas eu vou lá... Grande tabu. É um tabu, inclusive, que isso faz parte do ser humano, em algum momento, ter alguma situação urológica que pode levar a uma impotência. E acho que essa palavra informação é uma palavra que eu gosto muito. Eu acho que a informação é o grande patrimônio, né? Informar, educar, promover. Então, acho que a Hash deve estar indo nessa linha, pelo que eu estou entendendo. Exatamente nessa linha, e nós causarmos realmente aquele pontinho a mais da informação, que é a conscientização. Vir realmente incorporar a necessidade, pegar aquela informação e incorporar como uma necessidade dele. Nós falamos aqui de impotência, mas eu posso estar com dor, como diria uma médica amiga minha, se você tiver com dor acima do umbigo, procure o teu cardiologista, alguma coisa pode estar acontecendo, né? Então, a gente precisa saber disso. E não tem que ter medo de ir lá buscar dessa informação. E o homem tem que fazer esse movimento e não faz, porque, de novo, né? Se julga super-homem e eu não posso ficar doente. Eu preciso fazer a manutenção da minha família. Eu não posso faltar do meu trabalho. Essa conscientização precisa ser feita. E vai criando uma negação, né, Jeff? Vai criando uma negação. E essa negação é perigosa. Eu, falando em medos, todos nós temos medos, né, Luciano? Isso faz parte do ser humano. O ser humano, o medo, ele está intrinsecamente ligado ao nosso dia a dia, em maior ou menor grau. Agora, o medo, ele não pode te aprisionar. Eu tenho um ditado que eu sempre digo: quem vive sob o domínio do medo jamais será livre. Você não fica liberto. O medo te aprisiona. Te aprisiona até na questão da saúde. Você não vai buscar a saúde por medo. Então, acho que a Hash, né, nessa situação, ela está sendo assim, extremamente pioneira e digo mais, importante para o futuro. E tudo começa no primeiro degrau, né, Luciano? Primeiro degrau. O segundo, vai chegar um momento que nós estaremos que nem a Rede Feminina, que hoje é uma referência nacional. Um grande exemplo, né, é um exemplo de promoção e de prevenção à saúde da mulher. Exatamente isso. E nós somos muito gratos a elas, porque elas estão chegando muito, elas puxam a gente, na realidade. Assim como é a nossa mulher que manda para o médico, né? A gente não vai porque vai para o médico. Eu acho que quem mais manda homem para o médico. Muitas mulheres. Eu tô afim de ir lá no doutor Luciano, no doutor Marcos hoje. Não é bem assim. A tua mulher fala assim, pô, você está sentindo isso, tu vai ao médico. E reluta. Essa semana alguém me pediu uma indicação médica, né? Um nutrólogo, indiquei o nutrólogo que eu frequento, né? E perguntei para ela depois, né, para a esposa. Ele foi, não, porque lá na empresa não está dando tempo e tal. Então, a gente vê muito isso. A desculpa para não ir. E vai esperar o quê? Você chegar no hospital, o médico chegar e falar, me dá o teu celular, tu vai ficar deitado nessa cama aqui agora, porque você precisa baixar o teu nível de estresse, teus níveis de hormônios para se recuperar. Será que a gente vai esperar isso? Então, essa conscientização nós precisamos ter. E tem uma importante também. Isso nós estamos falando de nós, homens, pessoas físicas, individuais. Mas as empresas, os gestores das empresas têm que entender que quando também um ser que está ali está passando por momentos de estresse, tem que instigar esse ser a buscar alguma coisa. Porque a propensão para um infarto, a propensão para uma doença somática mais forte, que seja aparelho digestivo ou qualquer outro tipo de aparelho, é extremamente factível. Então,
percebe que a conscientização, através da informação, é para o homem como pessoa física, individual, ou seja, vamos pegar a empresa agora, o gestor vai ter que fazer isso, mas ao mesmo tempo ele como pessoa, agora física, tem que olhar como pessoa gestora do negócio e ver se aquele grupo que está lá também está precisando de ajuda. A saúde mental é importante também. Isso, e aí que começamos a mudar o paradigma. É assim. Que bom. Eu vou conversar agora, né, fazendo algumas perguntas importantes aqui, né, Luciano, que eu acho que para que as pessoas entendam, né? O que é a próstata? Qual é a sua função? As principais doenças que a acometem e todas as doenças da próstata vão precisar de cirurgia? Essa é a pergunta que eu te faço. Extremamente importante, Marco. O que acaba acontecendo, doutor Marco? A próstata ela é um órgão que tem uma única função: produzir um líquido que protege os espermatozoides contra o pH ácido da vagina. Então, se não fosse o líquido prostático, a gente não teria nem fecundação, procriação, né? Então, um órgão de extrema importância para os homens. Só que são várias as doenças, né? Muitas pessoas têm aquele estigma do câncer de próstata, né? O câncer de próstata não é a principal doença. Ela é a que mais mata em relação a esse órgão, mas não é a principal doença. A hiperplasia prostática benigna é realmente a doença mais comum, mais frequente no dia a dia do consultório. Essa é aquela que precisa raspar, Luciano? Isso mesmo. É a doença que tem um aumento do tamanho da próstata. Então, a próstata, depois dos 40 anos, ela vai crescer em todos os homens, sem exceção. Alguns mais, outros menos. Alguns vão ter sintoma, outros não vão ter sintoma. Mas, basicamente, os sintomas são sintomas obstrutivos urinários. Então, o paciente começa a acordar muitas vezes à noite para fazer xixi, o paciente tem um jato fraco, o jato começa a ficar interrompido, tem que fazer força para urinar. Então, são vários aspectos obstrutivos que vão levar, né, esse paciente a ter um problema de hiperplasia. E quanto mais cedo se descobre, mais fácil é o tratamento. Falando da hiperplasia em relação ao tratamento, né, a maior parte, 80% do tratamento é com remédio. Só 20% dos casos a gente precisa de cirurgia. Né? Então, é muito importante que o paciente procure o médico para que vá fazer o diagnóstico precoce e aí a gente descobrir. Né? Agora, o que é o grande estigma de todo mundo é o câncer de próstata. Né? O câncer de próstata são 70 mil novos casos por ano somente no Brasil. 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata durante a sua vida e 1 a cada 36 irá morrer da doença. E aí é o ponto-chave, é o tratamento e o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhores serão os resultados. Nós não podemos negligenciar uma doença em que a chance de cura é de 90%. Então, desde que, obviamente, seja descoberto nos quadros iniciais, quando o tumor ainda está somente na próstata, né? Importante frisar, qualquer tipo de tumor maligno, câncer, pode criar raiz, metástase em outros órgãos. E aí que é o grande problema. A gente tem que descobrir no momento exato em que não tenha acontecido a metástase para que nós cheguemos a essa chance de cura de 90%, né? Então, que é muito importante. Que é alta, né? Altíssima, né? São poucos os casos de tumor, né? Que nós temos uma chance de cura tão grande. E isso graças à tecnologia, graças a todos os tratamentos que nós temos. Eu acho que isso sim é o fator fundamental. E falando em câncer de próstata, né, não tem somente o tratamento com cirurgia. Nós temos também o tratamento com radioterapia, nós temos o tratamento com hormonioterapia, que é quando a gente bloqueia o hormônio que alimenta o tumor, quando a gente irradia o tumor. Cada caso vai ter um tratamento específico. Então, aquele paciente tem que ser avaliado e aí sim a gente descobrir qual que é o melhor tratamento para ele. Doutor Luciano, uma outra pergunta que é comum, né, as pessoas fazerem, e acho que essa posição que é colocada, né, por ti, Luciano, da prevenção, diagnóstico precoce, é a mesma questão que eu falo com as minhas pacientes no consultório em ginecologia. Por isso que chama-se precoce do câncer, prevenção. O Papa Nicolau nada mais é do que um rastreamento preventivo para, se tiver alguma alteração... O nosso PSA, né? É o nosso PSA. Se tiver alguma alteração inicial, você, com uma cirurgia muito menos agressiva, você cura a paciente. Claro. Uma pergunta que eu acho que é importante, sim. Qual a sequela? Porque a grande preocupação do homem, que às vezes nega até a ida ao médico por medo de ter o câncer, né? Quais seriam as sequelas possíveis? A impotência irá ocorrer em todos os casos ou não? E há alguma diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia convencional?
Ótimo. Primeiro a gente tem que dividir o tratamento de hiperplasia prostática, que é o tumor benigno, que não dá sequela, né? E do câncer de próstata. Então vamos falar aí realmente sobre sequela, é mais importante falar sobre câncer de próstata. Houve um avanço extremamente grande, né, nos últimos anos, né? Eu tenho 22 anos de formado e não esperava nesses 22 anos ver o que nós estamos, né, tendo como resultados em relação ao tratamento. Isso falando especificamente em cirurgia convencional do câncer de próstata e cirurgia robótica. O grande medo de todos os homens era relacionado à incontinência urinária, ter que usar fralda, ou a impotência sexual, deixar de ser homem sexualmente depois de uma cirurgia dessa. E realmente, com a cirurgia convencional, nós tínhamos resultados muito inferiores em relação à potência e em relação à continência. A cirurgia robótica, em Blumenau, né, foi a primeira cidade do estado de Santa Catarina a ter um robô. Pioneira, né? É pioneira, né? Nós, nesses últimos quase 4 anos de robô aqui, nós vemos o quão diferente é a evolução, o resultado, né? Tanto do ponto de vista oncológico, né, que é a cura do câncer, quanto em relação às sequelas. Porque com a tecnologia robótica nós temos uma visão muito melhor. Nós conseguimos preservar os nervos que são os responsáveis pela potência, pela continência urinária no homem. E, além disso, a ótima recuperação pós-operatória, né? Enquanto numa cirurgia convencional, às vezes o paciente chegava a ficar 5 dias internado, numa cirurgia robótica, nós damos alta em 24 horas, né? Então, com resultado excelente, menor perda sanguínea, melhor recuperação, menos dor, né? E, obviamente, melhores resultados em relação à continência e à potência sexual. Então, essa parte, que é o que realmente todo homem tinha medo, hoje em dia não precisa mais ter medo. A sequela... né? Desde que nós tenhamos acesso a um tratamento adequado, isso seria o que tem de melhor para o homem. E uma coisa, né? O tratamento adequado, com tudo isso, maravilhoso ver isso, né, gente? E rapidinho, aconteceu, não espera chegar no limite. Está com algum problema desses que o Dr. Luciano falou, o Dr. Marcos falou, já procure a orientação. Eu acho que esse aí é o ponto de início, né? De pegar no início para todo esse negócio relacionado à oncologia, eu acho que é o ponto-chave. Não só pegar no início, mas também ter hábitos de vida saudáveis. Perfeito. Para evitar que isso aconteça, né? Perfeito. A maior parte das doenças, elas são preveníveis. Perfeito. Né? Nós conseguimos aí com atividade física, com uma alimentação saudável, dormir bem, evitar cigarro, evitar bebidas alcoólicas, ser feliz, né, Jeff? Ser feliz. A parte mental ajuda muito na saúde somática e a saúde física. Isso vai prevenir a ocorrência da maior parte das doenças. E Luciano, quando o homem deve procurar o urologista, né? Qual é a melhor idade, né? Para quebrar esse tabu, esse medo? Eu vou só aos 50 anos, eu vou só aos 40, eu vou só aos 30. Eu acho que não é essa a visão que a gente tem que ter. Por isso que eu te pergunto, qual é a melhor oportunidade, o melhor momento do homem iniciar a sua prevenção com o urologista? Então, existe aquela coisa que o homem só precisa procurar o médico depois dos 40 anos, né? Coisa que é muito errada. Como as mulheres procuram o ginecologista logo na sua primeira menstruação ou quando iniciam a sua atividade sexual, o homem também deve procurar o urologista quando inicia a sua atividade sexual, para ter orientações, ou até mesmo antes, para ter orientações de proteção, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, né, proteção contra a gravidez indesejada. Então, já deve começar logo aos 18 anos. Né? Então, o paciente tem que procurar o médico, fazer exames de rotina, conversar, tirar suas dúvidas, ver o que é melhor. Esses aspectos, né, relacionados, né, toda a prevenção de doenças, tudo isso a gente vai abordar logo no início, né, da juventude desse paciente. Agora, especificamente em relação à próstata, daí nós temos, né, protocolos em que o homem deve procurar um médico a partir dos 45 anos. Né? 40, 45 anos é importante procurar fazer um PSA, exame de sangue da próstata, um marcador tumoral, fazer exames de rotina. O homem deve realmente fazer esses exames quanto mais cedo possível, porque nós vamos descobrir as doenças daí no momento em que o tratamento é mais adequado.
né? A gente fala em 40 anos, mas eu já tive pacientes com 38 anos com câncer de próstata. Então, até antes de 40 anos. Eu acho que a história familiar é importante. Extremamente pai, importante. Avós, enfim, se tiveram câncer ou não de próstata, tudo isso é um sinal de alerta. Não que a pessoa vai ter, mas já acende a luz do quarto para que fique sempre acesa, né? Que a gente sempre fique ligado. Com certeza. E num momento adequado ir ao médico, né? Quando nós temos um parente de primeiro grau que já teve câncer de próstata, a chance é 3 vezes maior de você ter câncer de próstata. Isso é uma informação, repete isso aqui para os Quando nossos nós temos um paciente, um parente de primeiro grau, pai, irmão ou tio com câncer de próstata, a chance chega a 3 vezes mais da gente ter câncer de próstata. E se tem 2 parentes, a chance aumenta para 6 vezes mais. Dobra. Então é extremamente importante procurar. Porque assim, uma das coisas assim, Luciano, que as pessoas têm um pouquinho de tabu, de receio ou de vergonha, como eu, enquanto ginecologista, às vezes os pacientes tinham essa questão do exame especular, do exame de toque, que o médico vai conversando e vai mostrando a importância de se fazer uma semiologia, exame físico correto. Toque retal, tabu, mito. Isso ainda é um tabu, ainda é um mito, né? Que nós tentamos, com espaços como o teu, em todas as divulgações, tirar esse medo do homem. O exame de toque é extremamente importante na avaliação. Obviamente tem as suas indicações, né, de idade, de PSA, mas é extremamente importante que se faça o exame de toque, né? Porque nós conseguimos detectar o câncer de próstata em 20% dos casos somente com o toque. Não precisa nem de outros exames. Mas, obviamente, a associação de exame de toque, uma boa anamnese, o exame físico, o PSA, exames de imagens, conseguir, então, ter um diagnóstico melhor. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a prevenção, o preconceito, ele é muito ruim para prevenção, né? E a gente tem que tratar isso, a gente tem que olhar o exame de toque de uma maneira clara. É importante para nós homens, por que não fazer? E eu sempre digo, a prevenção é a melhor forma de se fazer saúde, claro. Tanto do ponto de vista social, humano e também do ponto de vista econômico. A gente sabe que a prevenção chega a ser 4, 5 vezes mais barata do que um tratamento. Então, tem todos esses aspectos, né? E os tabus, muitas vezes os medos, podem nos levar a situações de piora, né? Que pode nos levar a uma situação irreversível lá na frente, né? Sim. Então, acho que a ideia de se conversar sobre esse assunto hoje, Jefferson e Luciano, seria nesse sentido. Homem, faça a sua saúde, cuide da sua saúde, vá no seu urologista, vá no seu cardiologista, né? Se tem problema de pulmão, vá no seu pneumologista, faça atividade física, procure fazer saúde mental. Às vezes se esquece, a gente pensa só na saúde física, esquece a saúde mental, que é a minha pergunta na sequência para você e para o Luciano, Jefferson. Sobre a saúde do homem, alguns tópicos. Saúde mental do homem. Isso é extremamente importante, né, Dr. Marcos? Você falou agora uma coisa assim, olha, nós somos incentivados a fazer exercícios físicos, né? Perfeito, tem que ser. Nós somos incentivados a escovar o dente, nós somos incentivados a lavar a roupa, nós somos incentivados a tudo. Tá, onde é que está a limpeza mental de todo aquele, me perdoe a palavra grosseira e forte, lixo que nós absorvemos diariamente? Seja pelas mídias, seja por um colega nosso que está desesperado por alguma coisa, seja porque o lixo aqui, não entendam mal, não é coisas extremamente irrelevantes e que não fazem nenhum sentido. É para você, naquele momento, vai fazer um sentido muito pesado. E nós temos que separar as coisas. São as energias negativas do dia a dia. Isso, nós temos que separar as coisas. Para isso existem hoje muito incentivo para yoga, meditação e para tudo isso. E esse também está sendo quebrado. E para o homem é muito mais complexo, parece, sentar e dar uma clareada na mente, né? Eu trouxe uns dados aqui, me permitam pegar aqui para não correr algum risco de errar. Veio de uma instituição do terceiro setor norte-americana, né? Que foi criada por Eleazar Martinez, e o Piangers publicou em uma das coisas dele aqui no Brasil. Ela chama Iniciativa Nacional de Paternidade. E ela mostra o reflexo da saúde mental e física de uma família na ausência de um pai, ou seja, uma figura masculina na família. Por tudo isso que a gente está vendo. Por todo esse tabu que o homem tem de não procurar, não fazer isso, tem que ser rígido, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Uma ausência, então, de pai na família
da figura paterna, vamos colocar assim, né, de uma masculina na família, ela aumenta 5 vezes a possibilidade daquela família, na sequência, se tornar mais pobre. A mortalidade infantil sobe 1,8 vezes. O aumento de risco da gestação nos filhos dele, o aumento de risco de gestação na adolescência aumenta consideravelmente. E para populações de baixa renda, 90% repetem o processo do pai, 75% entram em vícios de alguma forma, drogas ou bebidas, e 70% lá nos Estados Unidos são presos ou detidos, né? Olha que número alarmante, né? São números assustadores, né? E não acabou. 64% das jovens têm mais propensão de engravidar sem casar. 63% cometem suicídio. 63% cometem suicídio. E ainda evasão escolar. E tem um dado que eu peguei do IBGE, acho que é IBGE a fonte, que fala que na pandemia, agora no Brasil em 2020, 6,3% das crianças foram registradas sem o nome paterno, sem uma figura paterna ali envolvida. Isso nós estamos falando aqui de saúde mental, interfere significativamente de quem sou eu nesse universo todo, sim, no processo de andar a vida, né? E aí, interessantemente, falando de saúde mental, você pode ter um problema de próstata no futuro, porque como é que eu posso reproduzir se a minha vida me diz que ela não é tão boa assim? Então, eu vou produzir uma nova geração. Então, a saúde mental, Dr. Marcos, como você falou, o Dr. Luciano falou também, é extremamente importante. Nós temos que realmente entender que tudo que acontece na nossa vida passa por uma decisão. Essa decisão, essa escolha da nossa vida passa antes por uma mente. A nossa mente, que vai tratar realmente aquela informação de uma forma para que a gente vê se a gente vai seguir um caminho ou outro caminho. E esse ponto dessa sequência a seguir passa daquelas programações e crenças que nós temos. E aí está gravado onde? Na mente. Sim. E aí nós temos que estar ali. Agora, um amigo seu, que a gente faz muito isso, vou lá falar com o meu amigo, é legal? Sim, para desabafar é. Mas existem profissionais que cuidam e orientam para isso. Eu sempre digo, quando você está com algum problema de pulmão, você vai no pneumologista, urológico vai no urologista, cardiológico no cardiologista, e quando você tem algum problema na área da saúde mental, né, você tem que procurar um especialista da área da saúde mental. Eu vou até fazer uma proposta aqui para todos os nossos ouvintes, para pensar um pouco a respeito. Mesmo quando dá esses problemas, que é necessário buscar então, urologista, cardiologista, ginecologista, todos eles, busque também um psicólogo, um parapsicólogo, para entender qual é o teu momento, por que aquilo aconteceu. Tem origem genética, obviamente, como o Luciano falou aqui, tem uns números assustadores ali também, mas tem também o que nós chamamos de epigenética hoje em dia, que a ciência já está mostrando isso, que são a origem transgeracional, ou seja, o que a minha transgeracionalidade, o que a minha família traz de emoção para mim, que vai refletir em mim, que vai startar marcadores celulares, que vai startar um câncer, que vai startar alguma coisa. Então, você que está nos ouvindo, busque também esse auxílio. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim, infelizmente. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Então, assim, rapidamente, né? Eu queria que vocês falassem de uma forma objetiva, né? Sobre a Hash. Onde podemos encontrá-la, né? Qual é a relação que ela tem com a rede feminina, que eu acho importante a gente mais uma vez pontuar sobre isso, pelo apoio que ela dá, né? E quais são as ações ou planejamentos que estão previstos aí para os próximos o futuro? Passos. A rede feminina é extremamente importante. Como eu falei no começo, ela já começou por ela, né? Porque o São Antônio Marcos foi lá e falou, poxa, tem uma turma aqui que trabalha bem, pegou até o estatuto delas e tudo. E nós estamos muito próximos. Eu estive em Orleans agora, recentemente, ali presenciando o evento de lançamento da Hash, da cidade de Orleans, né? Legal. E junto com a rede feminina que fez toda a estrutura, enfim. Vão caminhar juntos, né? Então, o que acontece? Chegou uma mulher lá, por exemplo, na rede feminina, onde que a gente está combinando com elas, né, estrategiando com elas. Chegou lá uma mulher pedindo ajuda. Tá bom, e o teu marido, como é que tá? Como é que está, então, a visão do masculino nisso aí? Então, através daí, começamos o processo de informação e de conscientização.
Isso que o doutor Luciano falou antes também, e que as mulheres já fazem com o ginecologista, doutor Marcos, assim, incentivar os jovens a pensar diferente, né? Então, a Rede Feminina vai fazer também esse aporte para a gente, para transmitir essa informação. E nós queremos chegar nessa informação, respondendo a segunda parte, através de, por exemplo, as empresas têm as CIPAs. Nós nos propusemos a fazer palestras institucionais a quem quer, para fins privados, público, para escolas, para onde for, para fazer esse tipo de conscientização do masculino, cuidando do masculino, né? É claro que as mulheres vão ajudar ali também. Então, tanto a Rede Feminina como nós vamos trabalhar juntos, estamos trabalhando nisso já, para que criemos uma possibilidade de aumentar isso. Nós queremos que atingir 70% dos homens do estado de Santa Catarina em menos de 10 anos, o menos possível, né, de 10 anos. Com toda essa informação, agora, quebrar paradigma ou não, realmente vai depender dele, né? Cada um tem a sua programação, cada homem, né? Mas a gente quer levar para esse lado. Onde é que nós estamos hoje? Nós estamos em Pomerode, Blumenau. Nós estamos fazendo um trabalho junto com a Renal Vida. Nós vamos lançar efetivamente no Novembro Azul. Até depois, junto com o Dr. Luciano, a gente vai montar uma série de palestras que vai ser realizada em novembro lá no auditório deles, que eles disponibilizaram. Nós estamos em Orleans, São João Batista, estamos indo agora para Canoinhas, Presidente Getúlio, fazendo um trabalho com a Federação dos Aposentados do Brasil para fazer uma conscientização geral e também com a Rede Feminina que nós falamos. E em termos de Brasil, Santa Catarina está começando agora, Paraná começou um pouquinho antes, já temos uma semente em Pernambuco e está começando no Rio Grande do Norte. Então está abrindo os tentáculos de uma forma bastante importante. Ela está em construção. Em construção. E tenho certeza é uma boa construção. Sim. Então agora estamos nas considerações finais. Eu queria passar para que a gente pudesse encerrar aqui e agradecendo já a presença de vocês. Luciano, suas considerações finais sobre essa questão do homem e a saúde e a prevenção. Primeiro, agradecer ao Marco o espaço que está nos dando, que eu acho que isso é extremamente importante, a gente ter espaço para falar, porque isso aqui, nós conseguimos, de uma forma dessa, abranger muito mais essa informação, que é extremamente importante, que essa informação chegue no homem. Né? Chegando no homem, o homem vai conseguir também ter embasamento para conseguir se prevenir. E, obviamente, né, aqueles fatores que eu já conversei, em relação à prevenção de uma maneira geral, de todas as doenças, né? Então, atividade física, uma alimentação saudável, evitar cigarro, bebida alcoólica, ser feliz, saúde mental, ser feliz. Né? São as coisas que vão ajudar o homem a não ter a doença, né? Então, extremamente importante para todos os homens. Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Saúde na PAN, agradecendo ao Jefferson, ao Luciano, a você que nos acompanhou. Mais uma vez, peço que inscrevam-se no nosso canal, retransmitem, compartilhem nossas entrevistas, deixem suas sugestões de temas que vocês acharem importante que a gente aborde aqui no nosso Papo de Saúde. Com o apoio institucional da Unicred, eu agradeço a todos e até um próximo Papo de Saúde na PAN. Obrigado a todos.